Oi, gente. O julgado que a gente vai ver essa semana é o RE 240.785 de Minas Gerais. O julgamento dele veio no último informativo publicado do STF, que é o informativo 762 dessa semana. Gente, esse julgamento estava paralisado no STF desde 2007, por isso o tamanho da importância desse julgamento. O caso que a gente vai analisar hoje é o seguinte: se incide dentro da base de cálculo da COFINS o ICMS. É um assunto complexo para quem estuda direito tributário com uma maior profundidade. Esse julgado é recomendado principalmente para quem está interessado nos concursos da AGU, de Magistratura Federal, alguns concursos que tratam o direito tributário com alguma profundidade maior do que aquele CTN puro, simplesmente. Então, no julgado de hoje, eu trouxe um slide que pode elucidar um pouco essa questão para vocês. O que eu tenho de mais importante para falar é o seguinte: a prova de vocês que vier cobrando esse assunto não vai poder falar que esse assunto julgado nesse informativo que a gente vai analisar hoje foi um julgado definitivo. Eu vou explicar isso no decorrer do vídeo, mas só para mostrar para vocês que esse julgamento ele tem como eficácia interpartes. Ele não é um julgado com repercussão geral reconhecida, não é uma ADC, não é uma DIN, é apenas um recurso extraordinário que foi decidido, que a comunidade tributária esperava do STF uma resposta que poderia gerar um prejuízo para a União de aproximadamente 60 bilhões de reais. No entanto, isso não aconteceu. Então vamos ao caso concreto e daí eu vou explicar melhor no decorrer do vídeo o que aconteceu no STF essa semana. Aconteceu o seguinte: como você pode ver no slide que eu mostrei para vocês, numa operação de compra e de venda vai existir o seguinte: uma mercadoria passa para determinada pessoa e, em contraprestação, um faturamento é emitido em razão daquela mercadoria, naquela compra, digamos assim. Então a empresa vendeu uma mercadoria para X e X pagou R$500 pela mercadoria. Aquele R$500 vai ser chamado de faturamento aqui no nosso exemplo. Ele vai compor o faturamento de uma determinada empresa. A COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, ela incide justamente no faturamento, de acordo com o artigo 195, inciso 1 da Constituição Federal. Então, a grande pergunta desse recurso extraordinário, que estava paralisado desde 2007 no STF, era o seguinte: seria se o valor relativo ao ICMS integra ou não o conceito constitucional de faturamento previsto como base de cálculo da COFINS. Então, se dentro daquele faturamento de R$500 que a gente viu no exemplo, eu já tenho o ICMS, como que deve fazer o fisco? Ele deve destacar o ICMS dentro daquela operação e cobrar a COFINS, ou ele junta tudo? Ele sabe que numa operação de compra e venda vai incidir o ICMS. A pergunta é: eu vou colocar no bolo dos R$500 o ICMS ou eu retiro o valor do ICMS para cobrar a COFINS? A resposta do STF, depois de analisar o que era faturamento, as leis infraconstitucionais que trataram da COFINS, a Lei Complementar 70, a Lei 9.718, várias leis que falaram sobre a COFINS, um julgamento, o voto vista do ministro Gilmar Mendes foi extremamente longo e complexo, mas ele ficou vencido nesse caso. Foi assim, um caso que foi realmente debatido pelo STF. Mas o STF falou o seguinte, olha, nós temos, antes de decidir esse caso, nós precisamos analisar qual será a eficácia desse julgamento. Por quê? Porque quando foi ajuizado o SRE que nós estamos julgando agora, a Fazenda Pública, quando nós chegamos aqui no STF em 2007, com 6 votos a favor do contribuinte, dizendo que nós iríamos subtrair o ICMS da base de cálculo da COFINS, a Fazenda Pública, como uma manobra judicial, entrou com a ADC 18, dizendo: STF, analisa para mim, fala para mim que é constitucional eu colocar no meio da base de cálculo da COFINS o ICMS. E aí o julgamento desse RE que vocês estão analisando agora ficou paralisado, desde 2007 até agora. Aí
o STF resolveu, falou, não, chegou a hora de julgar, o voto vista do ministro Gilmar Mendes já está pronto desde 2007, já está na hora da gente resolver esse assunto. A Fazenda Pública entrou com uma petição praticamente um dia antes desse julgamento, falando, peraí, eu tenho uma ADC que me garante uma liminar falando que esse julgamento estava paralisado, que precisava resolver primeiro a ADC. Aí vem outras pessoas e falam, não, além desse caso, desse RE 240.787, eu tenho um outro RE com repercussão geral reconhecida no STF de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Eu tenho o RE 544.706 do Paraná. O que o STF falou? Falou assim, olha só, esse RE, que foi julgado no informativo 762, não vai influenciar essas duas outras ações. Por quê? Porque a liminar da ADC 18 e a repercussão geral analisada e reconhecida no informativo, no RE 544.706, que tratam do mesmo tema aqui relatado agora, não sofrerão a influência desse julgamento. Como lá em 2007 a gente nem tinha repercussão geral reconhecida, fica-se estabelecido, e além disso, além de não ter repercussão geral estabelecida ainda legitimamente na Constituição e infraconstitucionalmente, o STF falou o seguinte, 6 ministros, a maioria dos ministros que votaram, não pertencem mais à corte. Então, é como se nós estivéssemos nos posicionando hoje, no final desse julgamento, se a gente colocasse uma repercussão geral aqui, com base em votos de pessoas que não mais integram a corte. Então, o que eles falaram? Vamos fazer com que aquele voto, aquela maioria permaneça. Nós estamos, então, dando voz àquela maioria julgada em 2007, vamos concluir esse julgamento falando o seguinte, realmente, exclui o ICMS da base de cálculo da COFINS. A base de cálculo da COFINS é só em cima do faturamento, não podendo incidir ônus fiscais sobre ela. Dessa forma, isso vai valer entre as duas partes que estão litigando nesse momento, a empresa X e a União, então, no sentido de querer incidir o ICMS no valor do cálculo da COFINS. Então, o STF falou o seguinte, vou julgar esse caso, limitando as partes. Num momento futuro, quando a gente for analisar a ADC 18, quando a gente for analisar aquele recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, aí sim, aquela pá de cal que a gente fala no direito vai ser colocada nesse assunto. No momento, a União não precisa se preocupar com os seus 60 bilhões de reais de prejuízo nesse caso. Aqui é só entre as partes. Então, todo mundo que está, a comunidade tributária, imaginando que ia acabar o assunto não acabou. Vai continuar ainda porque os novos ministros, os novos integrantes do STF ainda não se manifestaram. Então, o que você vai levar para a sua prova se for questionado um CESP, por exemplo? Você vai falar, o valor retido a título de ICMS não reflete a riqueza obtida com a realização daquela operação de compra e venda, pois seria ônus fiscal e não faturamento o ICMS incidindo na base de cálculo da COFINS. No entanto, esse entendimento que ficou estabelecido, explicitado no informativo 762, vale só para as duas partes. Precisamos aguardar o julgamento de duas outras ações que tratam exatamente desse tema, com os novos ministros integrantes atuais do STF. É isso, um assunto extremamente complexo, mas eu acho que vale a pena aprofundar quem tem como pretensão concurso que cobra um direito tributário com profundidade, tá bom, gente? Então, a gente se vê semana que vem. Bons estudos. Até!